Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Hoje vamos de parte 22 da história Amor Egoísta. Voltando alguns momentos antes. A história nos mostra os pensamentos de Yumin. O que a fez agir daquela forma? Depois dos últimos acontecimentos, Yumin acabou percebendo algumas coisas. Talvez isso tenha sido algo que ela acabou percebendo inconscientemente, que se ela se apoiasse naquela pessoa, ele viria e a ajudaria. Se lembrando das conversas que tiveram e de que, mesmo em momentos em que ele era direto e ríspido, ele ainda assim oferecia conforto. Apesar de suas palavras bruscas, ainda assim, ele agia de forma gentil e lhe ajudava. E que, apesar de eles não se conhecerem há muito tempo, não era difícil para Yumin perceber a verdade. Yeondo é uma boa pessoa e um amigo gentil e carinhoso. Lembranças de momentos mais recentes começam a surgir, de como aquele homem agora era capaz de fazer o seu coração disparar. E de como ela tinha certeza de que ele era alguém que não a confundiria de propósito, assim como seu ex fez. A clareza que caía sobre ela com esses pensamentos a fez ter certeza de uma coisa. Sim, ela foi capaz de reconhecer a pessoa incrível que ele é. Algo que essas pessoas que falavam sobre ele nas mídias e ao seu redor não sabem. No momento antes da sua impulsividade tomar conta, ela olhou para Yeondo mais uma vez, enquanto em sua mente ela pensava: eu sei, melhor do que ninguém, o aconchego e a profundidade que esse homem carrega. E foi nesse momento que tudo aconteceu. E enquanto Yumin ainda pressionava seus lábios nos dele, a surpresa era nítida em Yeondo. Aquilo definitivamente não era algo pelo qual ele esperava. Quando ela cessou o beijo, se afastou devagar, mas não completamente. E Yumin mantinha seu olhar nele, enquanto era visível o rubor em seu rosto. Apesar da surpresa, Yeondo não recuou em nenhum momento. E após alguns segundos de silêncio, com a voz baixa, ele apenas chamou pelo nome dela. Como se tivesse saído de um transe e sendo acometida pelo constrangimento do que acabara de fazer, ela desvia o olhar e tenta se afastar, mas Yeondo a segura, e com um pequeno sorriso se formando em seu rosto, ele pergunta: o que isso significa? Nesse momento, ela se abaixou, e Yeondo ainda segurava suas mãos. Mas, envergonhada, ela tentava esconder seu rosto de alguma forma. E então, respondendo à pergunta dele, ela se desculpou e disse que seu corpo acabou se movendo sozinho também. Yeondo, mantendo o tom calmo, explica que não perguntou isso querendo um pedido de desculpas. Então ele fica em silêncio por um momento, pensativo, mas em seguida decide fazer outra pergunta, querendo saber se por acaso ela se arrependeu de ter beijado ele. Mas Yumin apenas permanece escondendo seu rosto, sem conseguir responder àquela pergunta. Percebendo a hesitação dela, Yeondo se inclina em sua direção, e então, levando sua mão até ela, ele sorri enquanto fala: se esse for o caso, então eu também vou agir por impulso e deixar o meu corpo se mover sozinho como quiser. Ele leva sua mão em direção ao rosto dela, e ela, levantando um pouco a cabeça, deixa parcialmente à mostra um rosto ainda tomado pelo rubor. Então, Yumin finalmente responde, dizendo que não é isso. Não é que ela se arrependa, ela só está se sentindo envergonhada. Com delicadeza, ele move uma mecha do cabelo dela para o lado, fazendo assim ficar ainda mais evidente o quão corada ela estava. Ele rebate com outra pergunta, querendo saber se então ela está envergonhada por tê-lo beijado em público.
e, na tentativa de acalmá-la, menciona que, por estar escuro, provavelmente ninguém deve ter notado. Afastando a mão dele, ela resmunga, dizendo para ele, por favor, parar de falar sobre o beijo. Yeondo insiste, perguntando o porquê então ela está escondendo seu rosto, e menciona que quem foi beijado de surpresa foi ele, e não ela. Ficando ainda mais constrangida, ela confessa, mesmo que relutante, que está fazendo isso porque está se controlando para não fazer aquilo de novo. Safadinha. Yeondo sorri com a resposta dela e fala que ela não deve se preocupar, pois ele gosta de qualquer coisa que ela queira fazer com ele, não importa o que seja. Ao ouvir isso, Yumin apenas o encara por um momento em silêncio, enquanto, em sua mente, ela pensa: como ele pode falar coisas assustadoras de forma tão romântica? Mas então, decidindo se explicar, ela fala que pediu desculpas porque não foi um beijo que veio de sentimentos puros, que foi algo que ela fez movida por sentimentos mesquinhos e egoístas. Se lembrando do caos que sua mente estava, desde aquela conversa com Dewey e das notícias envolvendo o Yeondo na internet, ela pensa que, na verdade, fez aquilo em um momento de confusão. Ela queria entender melhor onde estava o coração de Yeondo, e que, por isso, acabou sendo impaciente, sem organizar direito a relação entre eles e os próprios sentimentos. Então, a primeira coisa que sentiu depois de beijá-lo foi vergonha, por ter agido de forma tão irresponsável, ao invés da empolgação por ser o primeiro beijo deles. Enquanto ponderava sobre tudo aquilo, Yumi se perdia em meio ao conflito de sentimentos que se instalava dentro dela. Ela se repreendia internamente por agir de forma tão superficial e egoísta, e pensava que, apesar de ser uma adulta agora, por dentro ela mais parecia uma adolescente ciumenta. Ao ver Yumin daquela forma, Yeondo pensou que, mesmo que ela não tenha agido de forma inteiramente pura, ela definitivamente era ingênua. Sentimentos sobre gostar de alguém nem sempre podem ser perfeitamente claros e puros, e as pessoas sabem disso. Por isso, quando se expressam, elas filtram isso. Mas Yumin, ser alguém capaz de confessar as impurezas de seu coração e se envergonhar por isso, para Yeondo, isso demonstrava o quanto ela era ingênua. Sentado ao lado dela, ele também começou a refletir sobre tudo aquilo. E em sua mente, ele pensava que, desde que ela escolha estar ao lado dele, ele não se importaria, mesmo se ela mostrasse todos os lados dela. Ele volta seu olhar para ela novamente e pensa que, na verdade, ele quer saber tudo sobre ela, conhecer todos os aspectos que a fazem ser quem ela é. Yeondo chega à conclusão de que, se isso é o que significa ser impuro, então ele é quem claramente não tem um coração puro. E então, finalmente quebrando o silêncio, Yeondo fala para ela que fica feliz que ela seja mesquinha e egoísta. Yumin o repreende, pedindo para ele não brincar com isso, pois ela acabou de fazer algo horrível com ele. Mas Yeondo rebate, perguntando com um sorriso se ela não ouviu o que ele disse, que ele gosta de qualquer coisa que ela queira fazer com ele. Não importa o que seja ou a forma como ela haja. Tudo o que ela fizer, ele irá aceitar com alegria, desde que ela apenas não o abandone ou o faça se sentir solitário. Yumin tenta disfarçar seu constrangimento ao ouvir aquelas palavras. Então, vira o rosto para o lado, desviando do olhar dele. Mas por dentro, ela está berrando, pensando que vai acabar ficando louca nesse ritmo, pois quem não ficaria empolgada ouvindo algo assim? Ela vira a cabeça de volta e começa a analisá-lo discretamente. E então ela pensa que, agora que parou para pensar nisso,
o jeito de amar do Yeondo lhe parece extremamente cego. Se lembrando de todas as conversas que já tiveram, ela pensa que, pelo que percebeu, ele quer cuidar da pessoa que ama e aceitar tudo dessa pessoa. E tudo que pede em troca é apenas que seja amado e não seja abandonado. Mas ela se preocupa com esse jeito dele, pois isso já causou mágoas profundas nele antes. Após pensar sobre tudo, ela finalmente toma uma decisão e confessa para ele que ainda não se sente pronta. E que, antes de começar algo novo, ela quer primeiro resolver de forma definitiva tudo relacionado ao seu ex, assim como Yeondo fez com a ex dele. Ela continua, mas agora, com o rubor voltando ao seu rosto, ela encontra determinação e fala: "Acho que não vai demorar muito para isso acontecer. Você poderia esperar um pouco?" Ao ouvir isso, Yeondo sorri, agora também ficando levemente corado. E então, repousando sua cabeça no ombro dela, ele responde que sim, ele pode esperar o quanto precisar. No dia seguinte, após todos os acontecimentos da última noite, Yumin parecia animada, cantarolando sem parar enquanto trabalhava. O que não passou despercebido pelas suas colegas de trabalho, que comentavam entre si o motivo sobre Yumin parecer estar de tão bom humor, e se perguntavam se será que era por conta da funcionária temporária que vinha daquela grande empresa e iria começar a trabalhar hoje. E assim que fizeram essa menção, na mesma hora, a mesma chegou no local. Sorridente e animada, ela cumprimentou a todos e se apresentou. Yumin rapidamente se aproximou e, com um aperto de mãos, também se apresentou, mencionando ser a presidente da empresa. Com o mesmo tom animado de antes, a novata diz estar muito feliz em poder trabalhar com ela. E, em seguida, começa a cumprimentar todas as outras também, seguindo sempre com o seu tom animado e cordial. O que faz Yumin ficar muito satisfeita, pensando internamente que ela parece ser muito amigável e que acredita que irá se dar bem com todos com facilidade. Com um gesto de determinação, Yumin pensa com confiança que, nesse momento, ela sente que tanto sua vida profissional quanto sua vida amorosa estão indo em uma ótima direção. Algumas horas mais tarde, já com o anoitecer, Yumin agora já está em casa, arrumando uma pilha de caixas. Enquanto olhava o interior de cada uma, ela pensava que, para seguir em frente, é preciso se desapegar do passado. Aquelas caixas continham itens acumulados durante os 6 anos de namoro dela com Iseon. E agora, ela pensava que já estava mais do que na hora de olhar tudo e jogar fora o que era necessário e devolver o que fosse preciso ser devolvido. Em meio àquelas tantas coisas guardadas, Yumin achou um pacote com várias fotos, que acabou imprimindo através dos anos. E olhando para cada uma delas, ela pensava que não achava certo jogar fora fotos que incluíam outras pessoas, além dela e de Iseon. Então decidiu que seria melhor entregar para Hagyeong todas que incluíssem ela ou seu pai. Mas então, vendo uma foto do seu professor, de repente, uma memória atravessou a sua mente. A lembrança de um momento do passado, onde seu professor falava com carinho que, para ele, todos os seus alunos eram como seus próprios filhos. Ao se lembrar daquilo, Yumin hesitou por um momento. Ficando pensativa, ela sentia como se estivesse fugindo, como se fosse uma criança com medo de levar uma bronca. Então, levantando a cabeça, agora com um olhar um pouco mais determinado, ela pensa que, como decidiu organizar as coisas, então também deveria encarar essa situação de frente. Mudando de cena, vemos agora Yeondo, que está chegando de volta em casa depois de um dia de trabalho. Enquanto esperava o elevador, de repente ele ouve alguém o chamando e se vira rapidamente para olhar.
Então vê Iseon e seu amigo chegando. Ambos o cumprimentam. E Iseon comenta sobre ser raro eles chegarem no mesmo horário do trabalho. O amigo de Iseon, sempre descontraído, pega seu celular com uma foto de Yeondo que está nas mídias sociais e comenta animado sobre o quão popular ele está atualmente. Yeondo, não sabendo lidar muito bem com esse tipo de situação, apenas agradece de forma mecânica. Então, mudando de assunto, ele pergunta se Yeondo já jantou, o que ele responde que não. Eles mencionam que estavam pensando em pedir comida e que seria legal se Yeondo se juntasse a eles. Levando a mão até o queixo, Yeondo fica com uma expressão pensativa, mas em seguida fala que, na verdade, ao invés de pedir algo, podem deixar que ele mesmo irá cozinhar algo. Alguns momentos depois, já podemos ver a mesa repleta de pratos apetitosos. Tanto Iseon quanto seu amigo ficam impressionados com a quantidade de coisas que Yeondo preparou. Um pouco sem graça, eles pedem desculpas, mencionando que, mesmo tendo sido eles quem convidaram, no fim, quem acabou fazendo todo o trabalho foi Yeondo. Porém, Yeondo diz não ser nada demais, e enquanto servia uma bebida, pede para que eles não se preocupem e apenas aproveitem a refeição. Eles agradecem e, em seguida, todos juntam os seus copos em um brinde. Enquanto comem, eles aproveitam para conversar e se conhecerem mais um pouco. Porém, em um determinado momento, o amigo de Iseon pede licença, dizendo precisar ir ao banheiro. Assim que são deixados sozinhos, Iseon se vira para Yeondo e, puxando conversa, pergunta sobre como está aquela gatinha que eles resgataram juntos. Yeondo responde que ela está bem e que cresceu bastante. E então entrega o celular para ele, com uma foto dela, dizendo para ele dar uma olhada. Iseon pega o celular e começa a olhar as fotos, enquanto Yeondo se afasta, indo buscar algo na cozinha. Mas de repente, o celular de Yeondo vibra, fazendo o rosto de Iseon mudar de expressão automaticamente. Era uma notificação de mensagem, e o nome do remetente que aparecia na tela era o de Yumin. Mas antes que ele pudesse pensar em qualquer coisa, Yeondo já estava de volta. E alheio a qualquer dúvida de Iseon, ele pega seu celular de volta, perguntando amigavelmente se ele viu o quanto ela cresceu. Iseon, como sempre, responde calmamente que sim, e diz estar feliz em saber que ela está bem. E no momento em que iria avisar Yeondo sobre a mensagem, o celular dele começa a tocar de novo, porém agora com uma ligação. Yeondo pede licença por um segundo, dizendo que precisa atender uma ligação e volta em seguida. Então ele se dirige até outro cômodo para poder falar livremente. Iseon apenas observa, com um olhar que demonstrava curiosidade e talvez uma ponta de desconfiança. Será que ele também está começando a juntar os pontos? No outro cômodo, agora já com a porta fechada, Yeondo olha mais uma vez para a tela antes de atender. Achando estranho ser um número desconhecido, ele pensa se será que pode ser Sujeong, mas decide que é melhor atender e ter certeza. Ao atender, a pessoa do outro lado da linha pergunta se esse número é do Yeondo. Não reconhecendo aquela voz, ele apenas confirma que sim e pergunta quem está falando. O que, para sua completa surpresa, mudando para um tom dramático, a pessoa fala animadamente ser a mãe de Sujeong e menciona fazer muito tempo desde que eles se falaram pela última vez. Ela começa a falar sem parar, como se estivesse tentando puxar assunto, mas Yeondo, parecendo a conhecer bem, corta toda a falação e apenas pergunta o porquê ela está ligando. Ela diz que ele é direto como sempre e pergunta se, por acaso, ela precisa de um motivo para ligar para o seu futuro genro. Yeondo, claramente se esforçando para manter a calma, fala de forma direta que, pelo visto, ela decidiu esquecer, mas ela apenas liga para ele quando precisa de algo.
Ela tenta amenizar, dizendo que ela não é mais assim. Mas Yeondo a corta, falando que ele e Sojeong já não estão mais juntos. Então, ela não deve mais ligar para ele. Porém, ao ouvir isso, ela se exalta, reclamando se agora até mesmo ele vai fazer isso e mentir para ela. Yeondo fica confuso e pergunta do que ela está falando. O que ela responde irritada, dizendo que Sojeong disse para ela há anos atrás que eles haviam terminado e que foi por isso que ela nunca mais entrou em contato. Mas que então, recentemente, ela viu os dois juntos na TV, parecendo um casal apaixonado, e pergunta, ainda irritada, se ele está brincando com ela. Mas Yeondo, não querendo dar continuidade àquela conversa, apenas fala que não sabe o que Sojeong falou ou deixou de falar para ela, e que, de qualquer forma, isso já não tem mais nada a ver com ele, reforçando mais uma vez que ela não deve ligar de novo para ele. E antes que ela pudesse falar qualquer outra coisa, ele desliga o telefone. Após finalizar aquela conversa tão desconfortável, Yeondo se curva, apoiando a cabeça em sua mão, enquanto soltava um longo suspiro, que deixava claro a sua frustração. Enquanto isso, na sala de estar, onde agora o amigo de Seon acabara de voltar, ele percebe a ausência de Yeondo e pergunta onde ele está. O que Seon responde, dizendo que ele foi para o escritório atender uma ligação. Seu amigo acha estranho considerando o horário e pergunta se será que era a namorada dele? Mas assim que faz essa pergunta, ele olha melhor para o rosto de Seon, percebendo que o mesmo exibia uma expressão um tanto quanto desanimada. Mas antes que pudessem conversar sobre, Yeondo abre a porta, retornando para junto deles novamente. O amigo de Seon, sendo descontraído como sempre, brinca perguntando como foi a ligação dele com a namorada. Mas Yeondo diz não ser nada disso, o que ele rebate perguntando por que então ele precisou sair para atender, dizendo que isso é suspeito. E Seon decide aproveitar a deixa e pergunta se, por acaso, era a pessoa com quem ele trabalhou naquele projeto. Para quem não se lembra, é da Yumin mesmo que ele está falando. Há alguns capítulos atrás, Yeondo mencionou sobre estar conhecendo alguém em uma conversa com Iseon, mas como não podia contar sobre os encontros falsos, apenas falou que estavam trabalhando em um projeto juntos. Mas continuando, Yeondo se surpreende por Iseon se lembrar disso, mas responde que não, dizendo ser apenas alguém que ligou para a pessoa errada. Porém, Seon continua e pergunta como andam as coisas com aquela pessoa, questionando se eles ainda são amigos. Ao ouvir essa pergunta, Yeondo se lembra do momento em que Yumin o beijou. E deixando escapar um sorriso, ele fala que não sabe ao certo, pois acha que não pode mais chamar aquela pessoa apenas de amiga. E Seon nota a expressão que ele faz enquanto fala, e aquele olhar de dúvida volta novamente ao seu rosto. Mas então, cortando seus pensamentos, Yeondo pergunta o porquê ele está falando disso agora. O que Seon responde, primeiro se desculpando e depois mencionando que acabou vendo uma notificação de mensagem enquanto olhava as fotos da gatinha. Imediatamente, Yeondo pega seu celular, curioso, enquanto se pergunta se será que Yumin mandou algo? Enquanto o amigo de Seon fica se lamentando, dizendo que, pelo visto, todos parecem ter alguém em vista. Ele brinca que até mesmo o chato do Iseon tá indo bem com uma pessoa, enquanto ele permanece sozinho. Yeondo abre a mensagem e vê que realmente era Yumin. Ela perguntava o que ele está fazendo. Yeondo responde que está comendo e bebendo com alguns amigos em seu apartamento. Mas então, voltando sua atenção para a conversa, ele se toca sobre o comentário do amigo de Iseon e pergunta com uma certa curiosidade: indo bem com uma pessoa? Está namorando alguém, Iseon? O amigo de Iseon dispara, dizendo que parece que ele está quase voltando com sua ex.
Mas Iseon diz que não é bem assim. Ele comenta que apenas está tomando a iniciativa para que isso aconteça. A conversa continua, mas Yeondo acaba se distraindo novamente, digitando mensagens para Yumin. Ela dizia estar com inveja e mencionando que aposta que a comida deve estar uma delícia. Yeondo responde que ela deve vir visitá-lo e ele fará algo ainda melhor para ela. Mais uma vez, ele percebe que perdeu o foco da conversa e, tentando se situar, ele apenas menciona que antes parecia que Iseon não tinha certeza do que queria e que é bom que, ao menos, ele conseguiu dar o primeiro passo. Iseon, com uma expressão não muito animada, responde que sim e menciona que foi graças aos conselhos deles e completa dizendo que, se realmente eles voltarem, ele irá apresentá-la para Yeondo, comentando que ela é realmente uma pessoa incrível. Enquanto isso, do outro lado, Yumi olhava para o seu celular com um leve rubor no rosto, e um sorriso se formava ao ler a mensagem de Yeondo, onde ele dizia que ela não precisava vir, pois ele poderia ir até ela. Nesse momento, a história nos leva a 6 anos atrás. No jardim de uma casa, Yumin e seu professor conversavam. Ele dizia que ficou sabendo que ela e Iseon estavam em um relacionamento agora. Com a cabeça baixa, ela responde que sim e pede desculpas por não ter contado antes. Notando a expressão dela, que mais parecia como alguém que se sentia culpada, ele fala que não é como se ela tivesse cometido um crime, então por que ela está assim? E, tentando aliviar o clima, ele comenta que, para ele, todos os seus alunos são como se fossem os seus próprios filhos, e que tudo o que ele quer é que os seus filhos sejam felizes. Aquelas palavras dele trouxe alívio e conforto para Yumin. Para ela, era como se ele fosse mais do que apenas um antigo professor. O carinho que ela sentia era realmente parecido com o que se sentia por um pai. Voltando para os dias atuais, Yumin agora estava novamente de volta àquela casa, parada de pé diante do portão enquanto segurava uma sacola. Ela aguardava. Quando ela ouviu o barulho de passos se aproximando rapidamente, por um instante ela ficou nervosa. Mas então, abrindo a porta com empolgação, seu professor a recebeu com um largo sorriso, desejando a ela as boas-vindas. Ele comenta que deve ter sido cansativo a viagem, pois ela mora longe, e a convida para entrar. Yumi parece hesitante o tempo todo, e com uma expressão que misturava culpa e talvez um pouco de tristeza, ela pede desculpas por ter ficado tanto tempo sem visitá-lo, e menciona que queria ter vindo antes, mas acabou não conseguindo achar forças para isso. Ele suspira, a olhando com carinho, envolto em um ar de compreensão. Notando ela segurar o choro, ele começa a dar tapinhas em suas costas, como um gesto de conforto. Ele fala que o que importa é que agora ela está ali, e isso significa mais do que ele pode expressar. E completa dizendo que está muito feliz por vê-la depois de tanto tempo, dizendo saber que deve ter sido difícil, e então agradece por, mesmo assim, ela ter vindo. Alguns momentos depois, agora já do lado de dentro, ele pergunta se ela está se sentindo mais calma agora. Yumin, com a maior cara de baiacu, responde que sim. O professor, tentando aliviar o clima, mas sem perder a piada, pergunta o porquê de todo esse choro e comenta que, se um ET passasse por ali agora, ele iria querer ser amigo dela. Com aceitação, ela apenas concorda, dizendo estar envergonhada, e comenta que não pode evitar, pois, vê-lo depois de tanto tempo, foi inevitável, as lágrimas só vieram. Tentando se recompor, ela pergunta como ele tem passado,
Satisfeito por ela finalmente estar começando a conversar normalmente, ele responde que está indo bem e, em seguida, pergunta sobre ela. Já mais calma, ela diz estar ótima e fala sobre o quão bem a sua empresa tem se saído. Ele demonstra orgulho, dizendo que sua aluna se tornou uma mulher bem-sucedida. Eles continuam a conversar e ela menciona ter muitas coisas para contar a ele. Ele sorri enquanto olha para ela e fala que não sabe como alguém faladeira como ela conseguiu ficar tanto tempo em silêncio. E comenta divertido que não é como se um término fosse algo escandaloso. Yumi desvia o olhar, se sentindo nervosa, enquanto pensa que, mesmo assim, levando em consideração que o término foi com o filho dele, isso o torna algo significativo. Mas então, a fazendo ficar séria novamente, aquela pergunta inevitável acabou surgindo. Foi culpa do Iseon, não foi? Perguntou o professor. Vendo o silêncio dela, ele toma como uma confirmação e então menciona que, mesmo sendo seu filho, ele tem que admitir. Iseon realmente sabe ser frustrante às vezes. Mas percebendo que o clima acabou pesando de novo, ele se levanta enquanto fala que irá preparar o jantar, buscando confirmação de Yumi se ela irá ficar para comer com ele. O que ela responde que sim, comentando estar com saudades da comida dele. Logo em seguida, ela escuta o barulho de alguém entrando e se anima, pensando ser Hagyeong. Fazendo festa, ela corre em direção à porta, mencionando que havia contado para ela que viria hoje e tinha certeza que ela também acabaria aparecendo. O professor olha para trás, confuso, e tenta falar que Hagyeong ligou, avisando que não poderia vir hoje, pois as gravações iriam acabar tarde. Mas seu alerta foi tarde demais, pois Yumin já havia aberto a porta, e assim que abriu, acabou dando de cara com Iseon. Ela não conseguiu disfarçar sua expressão de surpresa ao vê-lo, o que não foi diferente para ele, que também a olha com a mesma surpresa estampada em seu rosto. Porém, rapidamente sua expressão se suaviza, dando lugar a um sorriso sincero. Alguns momentos mais tarde, todos já estão reunidos na mesa, jantando juntos, porém, em completo silêncio. Então, decidindo quebrar aquele silêncio, o pai de Iseon pergunta a ele o motivo da sua visita tão repentina. O que ele responde dizendo que Hagyeong havia lhe contado que ele não estava se sentindo muito bem. Então, ele ficou preocupado e veio. O professor percebe que, claramente, tudo isso não passou de uma trama armada por Hagyeong, na intenção de fazer com que esses dois se encontrassem. E sentindo um leve nervosismo por estar envolvido na mentira dela, ele apenas fala que, provavelmente, ela deve ter entendido errado e o tranquiliza, dizendo estar bem, mas decide aproveitar daquela situação. E surpreendendo Yumin, ele pede para Iseon aproveitar que já está ali e levar Yumin para casa. Ela tenta protestar, dizendo que não tem necessidade, pois ela pode voltar de ônibus. Porém, Iseon argumenta, dizendo que aos fins de semana, os ônibus não são tão frequentes ali, e afirma que ele pode levá-la sem problema nenhum. Mesmo se sentindo um pouco incomodada, ela pensa que, se insistir na recusa, o clima vai acabar ficando estranho, então decide apenas concordar. Mais um tempo se passa, e agora, já do lado de fora, Yumi se despede do professor. Ela agradece pelo dia e ele, satisfeito, apenas pede para ela se cuidar bem. Em seguida, já podemos ver Yumi e Iseon juntos dentro do carro. Iseon agradece por ela ter vindo de tão longe apenas para ver o pai dele. Yumi fala que não há por que agradecer, pois o professor é alguém importante para ela. Ele continua tentando puxar assunto, perguntando se ela emprestou seu carro novamente para Jiwi, o que ela apenas responde que sim, mencionando que não se importa em usar transporte público. Ele continua, agora perguntando sobre sua empresa.
Yumin fala que os negócios têm estado cada vez melhores e comenta sobre a parceria que fizeram recentemente. E Seon comenta que isso é ótimo, desejando sucesso para ela. Mas logo em seguida, o silêncio reina novamente. E então, chamando por ela, ele a olha pelo canto dos olhos e pergunta se, por um acaso, ela está namorando com alguém agora. Ela responde que não, mas confessa que tem alguém de quem ela gosta. E Seon então pergunta se ela quer estar com ele. Ela sorri ao pensar em Yeondo, e com um leve rubor surgindo em seu rosto, ela responde que sim, dizendo que ele é uma boa pessoa, então ela gostaria de tentar. E se voltando para ele, ela comenta que espera, de verdade, que ele também encontre uma ótima pessoa. Mas, a surpreendendo, ele responde com convicção: eu já encontrei alguém assim, mas nós terminamos. E Yumin rebate seu comentário, dizendo que ela não é uma boa pessoa, perguntando se ele já se esqueceu da forma como ela terminou com ele. Mas ele afirma que a forma como acabou não muda o fato de que ela sempre foi ótima para ele durante todo o tempo que estiveram juntos. Sem olhar diretamente para ele, com um murmúrio, ela confessa que deu o seu melhor para machucá-lo no fim, mas ainda assim, ele continua enxergando dessa forma. Então, parece que ela não conseguiu deixar nem sequer um arranhão. Ao ouvir isso, imediatamente o rosto de Seon muda para uma expressão de espanto. Genuinamente confuso, ele pergunta o que ela quer dizer com isso. Mas não querendo falar mais sobre isso, Yumin diz não ser nada e pede para ele não se preocupar. Se inclinando ainda mais para o lado, ela diz que está cansada e que irá dormir um pouco. E Seon não a pressiona para continuar a conversa naquele momento, mas aquilo tudo fez com que ele ficasse pensativo. Alguns momentos mais tarde, já em frente ao prédio de Yumin, ela descia do carro enquanto agradecia pela carona e se despedia rapidamente, na tentativa de evitá-lo naquele momento. Mas Seon pede para ela esperar, e se movendo rapidamente em direção a ela, ele pede para que ela explique o que ela quis dizer com aquilo mais cedo, perguntando se o motivo do término foi por querer machucá-lo. Olhando para ela com uma clara aflição em seu rosto, ele questiona: Yumin, por acaso eu te machuquei de alguma forma quando ainda estávamos juntos? Ela parou em silêncio por um momento, mas, em seguida, tomando coragem, ela pede para que, antes de qualquer coisa, ele responda uma pergunta para ela. Ainda de costas para ele, ela respira fundo e então finalmente lança aquela pergunta que a atormentava há tanto tempo. Se namorar comigo foi a sua forma de me retribuir por uma dívida que você acreditou ter comigo, poderia ter feito isso por um tempo e me largado em seguida. Mas então, por que agiu como se realmente se importasse? Por que me confundiu dessa forma? Foi você mesmo quem disse, não foi? Que nenhuma vez, nem mesmo por um segundo sequer, seu coração bateu mais rápido por minha causa. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Tivemos finalmente o primeiro beijo e revelações interessantes, não é mesmo? E aí, o que acharam desses últimos acontecimentos? Me contem aqui nos comentários a opinião de vocês. E também não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir e compartilhar esse vídeo. Isso me ajuda muito a estar sempre trazendo novos conteúdos para vocês. E para finalizar, o meu agradecimento especial ao nosso novo membro aqui no canal. Seja muito bem-vindo! E também, é claro, a todos os outros membros que continuam aqui comigo. Muito obrigado a todos! O apoio de vocês é muito importante. Bom, então por hoje é isso. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau e até lá!